Boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos entrando para mais uma live. Hoje vamos falar sobre atendimento domiciliar. Bem, Rodrigo, João, Sandra. Boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu resolvi fazer uma live mais cedo. Acostumado a fazer às 9 da noite, mas hoje vamos fazer às 8 horas. Eu acho também um horário bom. Grande Ian, bom te ver por aqui, Ian. Oi, Thaís. Boa noite para todo mundo, pessoal. Então, uma alegria estar aqui de novo, compartilhando conhecimento com vocês. Hoje vamos falar sobre atendimento domiciliar, quais foram as estratégias que eu utilizei e como é que foi o início da minha carreira no atendimento domiciliar, como foi que eu consegui os primeiros pacientes, que materiais que eu usei. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá? Eu separei algumas perguntas aqui, como eu mostrei para vocês no Stories, que foram as perguntas mais recorrentes que vocês fizeram ao longo dessa semana para a gente conversar sobre atendimento domiciliar. Tá bom? Então, bacana ver o pessoal por aqui, a Jaque. Como é que tá o som? Como é que tá o áudio? Todo mundo me ouvindo bem? Para a gente poder começar a falar. Só me dê um feedback para ver se está tudo certo. A imagem, o som. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Ok, Paulo me deu um feedback, todo mundo deu um feedback bom. Ok, então vamos lá. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. A galera tá entrando. Tem uns alunos meus aqui. Bom ver o pessoal por aqui já para ir aprendendo, meus alunos da UFPA, do curso de fisioterapia. Bom ver eles por aqui para a gente já ir agregando conhecimento e a gente aprender um pouquinho mais sobre atendimento domiciliar e esse mundo que cerca esse tipo de atendimento, ok? Então, para a gente começar a falar, o atendimento domiciliar, ele é uma proposta que o fisioterapeuta tem para poder agregar valor na vida também das pessoas. Eu vejo vantagens no atendimento domiciliar, como a comodidade do paciente, como uma relação de 1 para 1 fisioterapeuta e paciente, que a gente consegue aumentar e agregar ainda mais valor na vida do nosso paciente, a gente consegue fazer um tratamento individualizado. E hoje a gente sabe que isso é muito importante. Isso faz toda a diferença na hora do nosso tratamento. Tá? Então, quando eu me formei em 2009, contar um pouquinho da minha história para vocês, fui para São Paulo e fui fazer minha pós-graduação. Então, eu fiquei 1 ano e 4 meses, mais ou menos, estudando, fazendo a minha pós-graduação na Santa Casa de São Paulo, e foi um momento de muito aprendizado. Foi muito bacana esse período. E logo após que eu terminei a minha pós-graduação, eu comecei a atender pacientes do domiciliar, tá? Mas na época eu era inexperiente, não tinha muito conhecimento, não tinha ninguém para me orientar. Eu fui trabalhar em empresa de home care. Então, a primeira empresa de home care que me ofereceu um serviço, ela queria me pagar R$11 o atendimento. R$11. Acho que alguns aqui já passaram por isso. Mas eu lembro que na época, em 2010, eu não aceitei a proposta dessa empresa de home care, querendo me pagar R$11. Aí eu fiquei calculando o valor do trem, do metrô, do ônibus. Aí só para isso, se eu não me engano, era 13 e pouco. Aí era quase 6, 7 reais só de transporte. Aí se eu fosse almoçar, se eu fosse comer alguma coisa, não sobrava nada. Ou seja, eu ia me pagar para poder trabalhar. R$11 é misericórdia, como fala meu amigo Rodrigo aqui. Aí eu fiz essa conta rápida na minha cabeça e eu vi que não valeria a pena. R$11 não era uma proposta digna. Aí eu lembro que na época eu briguei lá com a pessoa que me ofereceu. Eu perguntei, se você fosse profissional, você aceitaria trabalhar por R$11? Aí a pessoa ficou meio sem graça, mas era o sistema. Era o sistema. Eu acho que as pessoas aceitam esse valor de R$11 porque, infelizmente, tem profissionais que se submetem a esse tipo de situação, né? Aceita o pagamento de R$11 e a empresa, eu vejo que ela tá no papel dela. E também do nosso papel como fisioterapeuta de não aceitar
esses valores irrisórios de atendimento. Aí, depois disso, aí uma outra empresa de home care me procurou, que ela chamava, não lembro mais, 2010, não lembrava mais, Reability, uma coisa assim. E ela já me ofereceu R$ 25 em 2010, R$ 25. Aí R$ 25 eu aceitei. Eu aceitei trabalhar por R$ 25. O atendimento, ridículo também. Eu acho que se fosse hoje, eu não aceitaria. Se fosse alguém me orientando na época, por R$ 25, eu também não aceitaria. Daqui a pouco eu falo para vocês o que é que eu faria se eu fosse recém-formado hoje, tá? Mas na época eu aceitei trabalhar por R$ 25. Mas a minha estratégia foi que eu só queria atender ao redor da minha casa. Na época eu morava em São Paulo, não sei quantos conhecem, eu morava na Santa Cecília, e ali na região do centro. Então eu só atendia ali no Higienópolis, Bela Vista, por ali. E eu aceitei esse valor de R$ 25. Horrível. Não, eu não faria isso de novo. Eu não faria isso de novo. E eu tô aqui para alertar, né, as pessoas que as empresas oferecem esse valor, também não aceitar esse valor de R$ 25. Foi uma coisa que eu errei na época e eu não quero que você erre hoje, tá? De novo, não tinha ninguém para me orientar na época de falar R$ 25, que também era um valor ridículo, tá bom? Mas na época eu aceitei. Aí comecei a atender, mas eu vi que também não tinha muito, não era o retorno financeiro que eu desejaria no atendimento de R$ 25. E eu percebi uma coisa, que toda vez que alguém dá o paciente para a gente, o salário é menor. Toda vez que a gente corre atrás desse paciente, a gente consegue cobrar o nosso valor. Isso vale para plano de saúde, isso vale para empresa de home care, isso vale para situações que você trabalha numa clínica e a clínica que te dá o paciente. Tá? Então, toda vez que alguém te dá o paciente, você não tem o mínimo de esforço para atender, para poder conseguir essa demanda, o nosso valor é menor. Tá? Então, a gente tem que começar a criar estratégias para a gente poder se especializar na captação de novos pacientes. Tá? Então, essa eu acho que é a lição número 1. Quanto mais a gente se aprimora para poder conseguir o nosso paciente, melhor para a gente, melhor para o nosso bolso. Tá? Então, a gente tem que se especializar nisso. Se hoje eu fosse recém-formado, o que é que eu faria? O que é que eu faria? Primeiro, eu ou recém-formado ou ainda não atendo no perfil profissional. Eu ainda não atendo pacientes, tá? A domicílio. Então, o que é que eu faria? A primeira coisa que eu faria seria criar um perfil profissional. Tá? Criaria um perfil profissional para que as pessoas pudessem conhecer o meu serviço e a partir disso eu colocaria na minha descrição do meu perfil profissional que eu atendo pacientes a domicílio. Às vezes a gente quer que o paciente adivinhe que a gente atende pacientes a domicílio. E o paciente não vai adivinhar. A gente que tem que falar para ele. Tá? Então é importante que se você criar um perfil profissional e ali na descrição do perfil, você colocar que você faz atendimento domiciliar. Tá? Então essa é uma estratégia para quando você começar a criar conteúdo de valor para os seus seguidores, eles vão ver ali no primeiro contato que você atende paciente particular. Tá? Então essa é uma dica importante para quem tem um perfil profissional, ou para quem ainda não tem, coloca ali na bio ou na descrição que você faz atendimento domiciliar. E além disso, você pode começar a atender pacientes a domicílio ali no raio de 5 a 10 quilômetros da região da sua casa, da onde você mora. Tá? Então assim você evita grandes deslocamentos, tá? E também você pode fazer ir até a casa do paciente andando, ou então com fácil acesso, com serviço hoje de mobilidade de transporte, que fica mais barato, e você não gasta muito dinheiro, tá? Então, uma estratégia é você tentar dominar, você tentar agregar valor num raio de 5 a 10 quilômetros da região que você quer atender, tá? Da região da sua casa, por exemplo.
E fazendo isso, você pode fazer isso pelo Instagram, tá? Desculpa, você pode impulsionar algumas publicações e colocar um raio de 5 a 10 quilômetros dali da região da sua casa, criar um conteúdo de valor e impulsionar esse post, tá? Num raio de novo, de 5 a 10 quilômetros da região da sua casa, tá? Então ali, o Instagram vai começar, o Facebook vai começar a garimpar pessoas para você, vai começar a rastrear pessoas para você, e você com conteúdo bom, conteúdo de valor, tentando criar conteúdo para o seu perfil de paciente que você quer atender, você consegue pelo menos começar a distrair a atenção dessa pessoa, tá? Desse possível cliente. Então, se eu fosse recém-formado ou se eu fosse começar a querer atender pacientes a domicílio, eu faria essas duas coisas. Colocaria no meu perfil profissional que eu atendo paciente a domicílio, e 2, criaria conteúdo de valor e começaria a impulsionar essa minha publicação num raio de 5 a 10 quilômetros da minha casa. Ok? Beleza? Então essa seria a minha primeira estratégia. E se eu fosse, ou então, por exemplo, eu não quero atender perto da minha casa, quero atender em lugares mais distantes. O que é que eu faria? Eu teria que calcular o valor, tá? Se eu fosse de aplicativo de mobilidade, eu teria que calcular esse valor de ida e volta e incluir no valor da minha sessão. Por exemplo, hoje pela regulamentação, o nosso valor mínimo de sessão é R$90, tá? Que é estipulado pelo referencial nacional, tá? Referencial nacional. Então, se eu gasto um valor X para poder me deslocar, eu tenho que inserir esse valor na minha sessão. Se eu vou me alimentar, se eu for fazer um lanche, também coloca. Se eu tenho que pagar INSS, coloca esse valor. Então, R$90 é o valor mínimo, tá? Que você pode cobrar, que você deve cobrar. E você vai adicionando essas despesas, né? Essas despesas no valor da sua sessão. O João está me perguntando como é que faz para esse impulsionamento. Esse impulsionamento é uma estratégia, tá, que o Instagram e o Facebook dá só para contas profissionais. Tá? Então você tem que transformar o seu perfil pessoal para um perfil profissional para você poder impulsionar. Quando você cria um post, embaixo dele tem uma caixinha azul, tá? Que se não me engano está escrito impulsionamento. Tá? Você clica ali naquele botão azul, e essa imagem vai aparecer alguns itens que você tem que selecionar. Se você quer direcionar a pessoa para o seu Instagram, se você quer direcionar a pessoa para um site, ou se você quer criar engajamento com essa pessoa, ou seja, ganhar likes ou então ganhar comentários. Aí você configura ali essa parte e você consegue impulsionar de uma maneira mais fácil. Tá bom? Então é assim que a gente faz o nosso impulsionamento. Poderia repetir sobre valores? Essa caixinha azul é embaixo do post, embaixo do post no Instagram, tá? Então essa é uma estratégia. Então a primeira coisa, eu já contei a minha história, como foi que eu entrei nesse atendimento domiciliar lá em 2010, tá? E para conseguir os primeiros pacientes, que eu botei aqui no meu script, é assim: perfil profissional, mais conteúdo de valor e tentar impulsionamento num raio de 5 a 10 quilômetros perto da sua residência, tá? Então é assim que eu consigo os meus primeiros clientes. A dica número 2 que eu botei aqui, que eu vou responder 12 perguntas que eu falei para vocês, é perfil profissional. Se eu preciso ter um perfil profissional, a minha resposta é sim, tá? Você precisa ter um perfil profissional por 2 motivos. O primeiro, que gera mais credibilidade no seu serviço, tá? Você mostra para o seu futuro paciente que você é um profissional que se preocupa com seu... como é que eu falo? Com seu know-how, tá? De fisioterapeuta. Você se preocupa com marketing, você se preocupa com site, você se preocupa com uma conta profissional. Isso mostra credibilidade, tá? E a segunda coisa da importância de um perfil profissional é que você consegue impulsionar as suas publicações. E a terceira coisa é que você consegue fazer métricas,
tá? Você consegue ver métricas no perfil profissional. Então ali você consegue ver qual foi o post que mais engajou, qual foi o post que menos engajou, qual foi o post que você conseguiu atrair mais pessoas para você, tá? E você consegue, e com essas métricas você consegue criar estratégias ou para repetir o que você fez e talvez colocar um pouquinho mais de dinheiro para impulsionar, ou então você simplesmente exclui essa estratégia, esse post que você fez, tenta reformular ele de uma outra maneira, tá? Então é assim que a gente tem que fazer. Então por isso a importância do seu perfil profissional. A minha pergunta número 3. Quais materiais são indispensáveis para o profissional que quer atender a domicílio? Então eu vou contar a minha experiência. Como é que eu fiz e como é que eu faço até hoje. Tá? Então, eu tenho só um kit da Elastos. Tá? Quem não conhece o kit da Elastos, só coloca @elastos, que é um kit de resistências. Tá? Muito bom para fazer cinesioterapia. Muito bom para fazer cinesioterapia. Então, tanto para membros inferiores quanto para membros superiores, você consegue fazer diversos exercícios de maneira diversificada com esse material da Elastos. Então, eu recomendo, eu utilizei e recomendo. Quem quiser pode ter um recurso de eletroterapia, por exemplo, um FaSe e um TENS. Tá? Se for paciente com dor crônica, você pode utilizar o TENS, se gostar de elétron, tá? E o FaSe para tentar potencializar a sua cinesioterapia. E é só. E é só. Talvez um computador para você fazer a sua avaliação de maneira mais profissional. Mas se você não tiver computador, você pode imprimir a sua ficha de avaliação e levar no momento da consulta, tá? A domicílio. Então isso não é empecilho nenhum se você não tiver um computador ou um tablet para poder estar levando na casa do seu paciente, imprima a sua ficha de avaliação. Olha, simplesmente isso. Eu acho que não precisa de muitos materiais para você começar a atender um paciente a domicílio, tá? Não precisa de muitos materiais. Aí, com o passar do tempo, você pode começar a criar estratégias para aumentar o seu diferencial. Uma maca não seria útil? Pode ser. Se você trabalha com massoterapia, se você trabalha muito com terapia manual, talvez uma maca seja interessante. Uma bola, assim, se você não tiver carro, não tiver carro, eu acho difícil você ficar manuseando halter, bola, bastão. No caso aqui eu estou falando para pessoas que tentam se deslocar de maneira mais fácil, tá? Então, para se deslocar de maneira mais fácil, eu recomendo só um kit da Elastos e talvez um recurso de eletroterapia. Um TENS e um FaSe portátil. Tá? Você pode comprar um aparelho só que custa mais ou menos 600, 700 reais e pode utilizar com esse kit, tá? Kit portátil. Mas só isso que eu utilizo, tá? Só isso que eu utilizo. Agora, se você tiver carro, aí você pode levar bastão, bola, halter, caneleira, aí fica mais fácil, tá bom? Então, essa é a minha recomendação. Beleza. Então, vocês utilizam outro tipo de material? Ou só... O que é que você utiliza para levar para casa do paciente? Como ter indicações, tá? E a quarta pergunta, como é que faz para ter indicações? Eu acho que o atendimento domiciliar, ele é uma das melhores estratégias boca a boca que existe, tá? Quando você consegue conquistar um paciente, o efeito é exponencial. O efeito ele é exponencial. Esse paciente, ele propaga o seu nome para todo mundo que ele conhece, principalmente se for um paciente idoso. Eu acho que, na minha opinião, o paciente idoso é o paciente mais fiel que a gente pode ter em atendimento a domicílio, tá? O paciente idoso. Ele fala do seu nome, ele confia no seu trabalho piamente, ele te recebe muito bem. O paciente idoso, eu sou fã de atender paciente idoso a domicílio, tá? Então, se pudesse te dar uma dica, comece a atender paciente idoso, que ele faz a tua propagação boca a boca de uma maneira incrível, ok? A Lani está perguntando para mim,
para eu explicar novamente esse cálculo para fechar o valor do tratamento. Ok, vamos lá. Então, repetindo, o que eu falei é que o atendimento que ele é guiado pela maioria dos sindicatos por todo o Brasil, ou então pelo referencial nacional de fisioterapia. Quem não viu o meu post sobre referencial nacional, quando terminar aqui, vai lá no feed, tá? No meu Instagram, e tem lá um post completo sobre precificação. Mas como é que eu faço? Por exemplo, o valor mínimo é R$90, tá? Se você fosse se deslocar, tiver que pagar tiver que chamar um aplicativo de mobilidade e a sua ida e volta é R$50, por exemplo, aí você pode cobrar, no caso, R$95, tá? Se for só essa a sua despesa. Então você inclui o valor do seu deslocamento no valor da sessão. Então, no caso, aí ficaria R$95. Mas tem gente que coloca INSS, tem gente que coloca uma taxa pequena para poder renovar o seu material. Por exemplo, o seu elástico pode desgastar ao longo do tempo. Você tem que ter uma reserva de emergência para quando isso acontecer, você ter dinheiro para poder investir no novo kit de cinesioterapia. Os seus cabos de eletroterapia pode também ficar antigo. Então, você tem sempre que renovar o seu material. Então, tem gente que cobra um valor pequeno, inclui mais R$5 na consulta, por exemplo, na sessão, para poder fazer uma reserva de emergência e contratar e poder comprar no futuro um material novo sem ter que gastar da sua própria receita, tá? Da sua própria receita. Então, essa é uma dica. Então, pega o valor fixo, R$90, e tenta ir acrescentando naquilo que você acha que é importante. Tá? O nosso amigo Pedro Bandeira, um abraço, Pedro. Normalmente utilizo os elastros, prático e fácil de transporte, diversos níveis de resistência e possibilidade de exercícios de leve para levarmos. É verdade. Também acho bacana aqui, o kit do elastros, tá? Então, essa aqui é a minha dica para a precificação. Aí você pode estar perguntando, nossa, mas se eu atender um paciente longe de casa, se eu fosse de aplicativo de mobilidade, sairia o valor dessa corrida R$70, R$100. Aí você teria que embutir o seu valor, tá? Seria R$190 no caso. Se você não incluir, será que vale a pena você gastar? Aí você vai estar pagando para trabalhar, né? Que R$100 não dá nem o valor mínimo da consulta. Aí não vale a pena você ir. Não vale a pena, tá? Só vale a pena se você incluir e o paciente aceitar as suas condições, tá? Senão, às vezes, não vale a pena você aceitar o paciente. E você não aceitar devido a esses fatores, tá? É muito plausível, tá bom? Então, isso é importante. Isso é muito bacana. Ok. Então, se tiver alguma dúvida, coloca aí que a gente vai respondendo, tá, gente? Então, como definir o preço do meu atendimento é a sexta pergunta. Então, a gente já conversou um pouquinho sobre isso. Como definir o preço do atendimento. Pergunta número 7. Se eu fosse recém-formado, como iniciaria? Tá, eu também já respondi essa pergunta. Então, o que é que eu faria? De novo, para quem entrou agora. Primeiro, eu criaria um perfil profissional, tá? Colocaria na bio que eu atendo paciente particular, para as pessoas saberem que eu atendo paciente particular. E começaria a criar conteúdo de valor no meu Instagram profissional e impulsionar no raio de 5 a 10 km da minha casa, tá? Deixa eu responder algumas perguntas aqui. Não sei se faço um perfil profissional focado no idoso, pois tenho medo de delimitar meu público e não ter muito paciente no início. Pode ser uma estratégia, tá? Principalmente se a gente está muito recém-formado, tá? Eu acho válido a gente tentar abranger mais o nosso leque de opções, mas com o passar do tempo eu aconselho você ir afunilando o seu mercado, tá? Todos os profissionais que conseguiram um destaque maior como fisioterapeuta, eles nicharam o seu mercado, tá? Eu conheço fisioterapeutas que atendem só, por exemplo, neuroped, só neuroped, e tá bombando. Tem mercado que todo mundo indica, faz um trabalho digno, faz um trabalho bem feito, e a propaganda boca a boca é muito importante. E é válida. E a pessoa está conseguindo paciente domiciliar só assim e está muito bem. Eu conheço também pessoas que só atendem idosos.
só atendem idosos. E também a mesma coisa, consegue propagar muito bem. E só um parêntese aqui, eu falei que o paciente idoso é ótimo de fidelização, o paciente pediátrico também. As mães fazem de tudo para poder dar um bem-estar para o seu filho. Então elas realmente pagam a consulta e se você gera resultado, com certeza essa mãe vai te indicar para outras mães, porque ela conhece outras mães que o filho tem a mesma deficiência ou alguma síndrome semelhante, tá? Então ela começa a te indicar para outros e passar o seu nome para frente. Então o importante é você fazer um bom trabalho com esses pacientes. Eu fiz um geral, falo que tecnicamente as patologias que atendo. Eu fiz um geral, falo de técnicas e patologias que atendo. Você pode esmiuçar isso um pouquinho mais, Cláudia, por favor? Tá? Facilitar o pagamento. Facilitar o pagamento é importante, tá? Quando é que eu devo receber o pagamento do meu paciente? É no início da minha sessão? É no meio da minha da minha série ou é no final da minha série? Isso é tudo conversado, tá? Eu já tive paciente que eu recebi, que eu ganhei, que eu acordei de receber o meu salário a priori. Teve paciente que eu fechei a cada 5 sessões e teve paciente que eu fechei só depois que eu terminei as minhas sessões, tá? Então isso tudo é conversado com o seu paciente, tá? Isso para mim não tem problema nenhum ser conversado previamente, ok? Organização do tempo. Fazer pacotes é interessante? Sinceramente eu acho, tá? Sinceramente eu acho. E além de eu achar interessante fechar pacotes de atendimento, também eu acho interessante a pessoa não cobrar por sessão, tá? Não cobre por sessão. Porque com a sua capacidade técnica, você pode fazer com que o seu paciente fique bom na primeira, na segunda, na terceira sessão. Aí ele não vai querer mais fazer fisioterapia. Aí ele vai traçar outros objetivos. Aí você perdeu o cliente, tá? Então, e a gente sabe, se a pessoa ela zerar a dor, dificilmente ela vai querer continuar a fisioterapia. Então, isso a gente sabe, isso é clássico. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com você. Eu já errei nisso e eu te recomendo não errar nisso também. Então, tenta fechar inicialmente séries de 6, 8, 10, 12, 15 sessões, tá? E você vê como é que fica melhor para você. Tenta fazer com que o seu paciente veja valor a longo prazo. Por exemplo, acima de 15 sessões, você dá um leve desconto de 10% no valor da sua sessão, tá? Então, ele vai ver vantagem em fazer 15 sessões. Você pode dividir. Nas primeiras sessões, o meu objetivo é zerar essa dor, então minimizar essa dor. E nas próximas sessões, é fazer reforço muscular terapêutico, é fazer outro tipo de serviço, tá? Assim, a que a gente está falando aqui, não concordo em segurar paciente. Eu não falo que é segurar paciente, mas eu falo sim em mudar o seu objetivo terapêutico. A gente sabe que a dor, ela pode ser por diversos fatores, inclusive uma fraqueza muscular. Então você pode minimizar a dor do seu paciente com terapia manual ou algum tipo de recurso e você pode fazer um fortalecimento muscular nas outras sessões. Isso é totalmente válido, tá? Se for um paciente idoso, você pode melhorar a mecânica dele em algumas sessões, em 3, 4 sessões, e depois você faz um trabalho específico para ele não retornar para aquele quadro inicial, tá? Isso também é totalmente aceitável. O que não pode é o paciente zerar a dor, a gente fazer um trabalho inicial, ele está se sentindo bem e a gente largar o paciente de mão, tá? Isso também eu não acho certo, porque a dor dele vai voltar, porque a gente tratou o sintoma, não tratou a causa da dor do nosso paciente, tá bom? É só uma dica, é um pensamento que eu tenho, tá? Existem algumas modalidades de tributação para fisioterapeuta recém-formado que irão atuar como autônomo. Já que fisioterapeuta não pode ser MEI, realmente, fisioterapeuta não pode ser MEI, tá? Então, tem um Simples Nacional que você pode fazer para poder declarar o seu imposto de renda. Certa vez escutei uma frase: o bom de trabalhar com idoso é que um paciente que temos, até ele, a partir dessa, amo geronto, é uma gratidão dele. Realmente, gerontologia é um trabalho fantástico, tá? Então, quem gosta de atender paciente idoso,
é uma ótima recomendação para domicílio, tá bom? Ok, Cristiane. Então, a gente conseguiu alinhar os nossos pensamentos. Então, vamos lá. Organização do tempo, a nossa pergunta número 8. Organização do tempo vai depender muito se você consegue conseguir, principalmente pacientes perto da sua residência, como eu falei. Se você consegue pacientes no mesmo prédio, por exemplo, você consegue otimizar o seu número de pacientes. Se você consegue, por exemplo, no outro quarteirão, também você consegue gerenciar a sua agenda de uma maneira mais fácil. Mas se você atende no paciente mais distante da sua residência, você vai ter que limitar o número de pacientes atendido por um período ou por um dia, devido ao seu deslocamento. Então, você deve calcular o seu deslocamento para não falhar com o seu paciente a domicílio, tá bom? Então, essa organização do tempo ela é fundamental para quem atende o paciente do domiciliar. Se você consegue juntar os seus pacientes perto da sua residência ou perto do local que você atende, você consegue atender mais pacientes. Se esses pacientes estiverem espalhados pela cidade, você não consegue ter uma produtividade importante com esses pacientes. Então, você reduz a sua gama de pacientes no dia, certo? Como conseguir pacientes idosos? Eles geralmente não usam o Instagram. Perfeito, Fã. A minha dica para conseguir paciente idoso é médicos geriatras. Façam parcerias com médicos geriatras, tá? É fundamental, é fundamental. E outra coisa, será que seu avô ou sua avó não conhece um idoso? Será que alguém não conhece um idoso que está precisando? Às vezes, esse contato também ele é importante. Às vezes as pessoas sabem que precisam, mas às vezes não sabem que você presta esse serviço, tá? Então aí ela não te indica por não saber que você faz isso. Então você tem que falar, tá? Você tem que falar do seu trabalho, você tem que falar dos seus serviços para as pessoas próximas a você, tá? Lembra daquilo que eu falei da caixinha, do posicionamento, Você deve focar o seu posicionamento em pacientes idosos, por exemplo, ou deve focar o seu posicionamento em atendimento domiciliar. Então, isso faz toda a diferença na hora dessa indicação, tá? Pode falar mais sobre as parcerias, como abordar esses profissionais? Assim, o módulo de parcerias a gente pode fazer no próximo momento, tá? Que eu vou ensinar estratégias e táticas para você fechar parcerias de sucesso. Tá? Então, se eu for falar de parceria aqui, a nossa live vai ficar muito grande, tá? Então, vamos focar no nosso atendimento domiciliar, tá? Tá bom, Sueli? Tá bom, Flávia? Vamos focar no atendimento domiciliar, senão, se eu for falar de parceria, a nossa live vai ficar muito grande. Ok? Então, pacote de sessões é uma boa. Então, eu já respondi, tá, essa pergunta. Essa foi a pergunta número 9. Pergunta número 10. Ainda sou acadêmico. Como me inteirar sobre atendimento domiciliar? Como me inteirar de atendimento domiciliar para quem é acadêmico? O meu conselho é: converse com profissionais que atendem paciente a domicílio. Tá? Comecem a enxergar o mercado. Não vejam o mercado só quando vocês se formarem e forem inseridos nele. Tá? Talvez você deve conhecer um fisioterapeuta que atende paciente domiciliar. Vai com ele. Pede para ele para você fazer um atendimento junto com ele, para você ver como que é o contato com o paciente, para você ter uma ideia de como que é essa dinâmica de atendimento domiciliar. Que a gente sabe que atendimento domiciliar é completamente diferente de atendimento ambulatorial, tá? Então, essa pode ser uma outra estratégia. Se você já está no estágio, por exemplo, começa desde aí a criar um perfil profissional. Teve uma menina que me adicionou no Instagram que eu achei impressionante o que ela fez. Ela estava, acho que no 9º semestre de 10. Ela já tem um perfil profissional. Então, ali ela já está começando a criar conteúdo de valor, falando sobre patologias, por exemplo, falando sobre diversos ramos, e já está começando a criar uma proximidade, um perfil. Então, quando ela se formar, já vai ter ali um jardim. Eu falo que o nosso Instagram perfil profissional é um jardim. Então, já está começando a criar isso. Então, isso seria
é importante fazer, tá? Então é uma dica que eu dou para quem já está no estágio e deseja criar um perfil profissional e já começar a se inteirar sobre atendimento a domicílio. Tá bom? A pergunta número 11. Pacientes idosos é uma boa? Também a gente já conversou sobre isso. Pacientes idosos, eles fazem um boca a boca sensacional, tá? Fantástico. Se eu fosse recém-formado, como iniciaria? A pergunta número 12. Também eu já falei sobre isso. Eu criaria um perfil profissional, faria conteúdo de valor e começaria a impulsionar num raio de 5 a 10 quilômetros, tá bom? E outra coisa, gente, para quem é recém-formado, o atendimento domiciliar, na minha opinião, é a melhor estratégia que a pessoa pode utilizar para poder otimizar os seus ganhos mensais e ter tempo, tá? E ter tempo. Às vezes a pessoa quer conciliar, me mandaram uma mensagem no direct hoje, que o atendimento do domiciliar foi uma das melhores coisas que ela fez, porque ela consegue atender os pacientes dela a domicílio e ela consegue ter tempo de fazer o mestrado dela. Tá? Isso é fantástico. Talvez numa clínica, atendendo pelo plano de saúde, você não ia conseguir ter essa produtividade, tá? E o seu salário não seria o mesmo. Então, se eu fosse recém-formado hoje, com certeza eu faria isso. Eu focaria no atendimento a domicílio, tá? Ganharia experiência no atendimento a domicílio, que depois as clínicas vão querer contratar você num preço maior. Tá bom? Então, pensa nisso, ok? Então, essas foram as 12 perguntas, gente, tá? 12 perguntas. Eu espero que eu tenha clareado as ideias de vocês em relação ao paciente a domicílio. E eu vou responder mais 2 perguntas aqui, tá? Então, quem tiver alguma pergunta, para a gente finalizar nossa live de hoje, 40 minutos, acho que é uma live suficiente para vocês começarem a raciocinar, começarem a ter ideias sobre como fazer esse atendimento a domicílio. A live vai ficar salva, tá? A live vai ficar salva por 24 horas aqui no Instagram. E também eu vou deixar a live salva lá no nosso perfil do Facebook, tá bom? Então é isso, gente. Então, que bom que vocês gostaram. Então, que bom que vocês... A Thaís está falando para eu falar mais. Vamos fazer outras lives para a gente continuar conversando sobre como crescer profissionalmente, estratégias de marketing, estratégia de captação de pacientes, tá? A Mara está perguntando, em cidades pequenas, é preferível iniciar numa clínica ou ficar conhecida a partir do domicílio? Eu não tenho dúvida nenhuma que é começar a atender a domicílio, tá? Não tenho dúvida nenhuma. Principalmente profissionais que se formaram agora, se caem de cabeça no atendimento de clínica, infelizmente 80% a 90% das vezes elas vão cair na mão do plano de saúde, tá? Então, e a gente sabe que o valor do plano de saúde não é aquele que a gente merece e é aquele que a gente deseja ganhar como profissionais, tá? Não foi à toa que a gente doou 5 anos da nossa vida para atender, na minha opinião, um plano de saúde que não tem a valorização que a gente merece. Então, com certeza nenhuma, sem dúvida nenhuma, com certeza, atendimento domiciliar é o recomendado, tá? Então, eu faria isso se eu fosse recém-formado hoje, sem dúvida nenhuma, tá bom? Sem dúvida nenhuma. Tá bom, gente? Então, obrigado porque vocês estiveram aqui hoje, 70 pessoas ao vivo aqui com a gente, gastamos 40 minutos nessa live. Então foi incrível, obrigado pela sua presença, obrigado porque você estava aqui hoje. A última pergunta aqui da Cristiane, tempo de atendimento. Isso também depende, 45 minutos a 1 hora, como o João está falando aqui, é suficiente, tá bom? Então é isso, gente. Então vamos lá. Recados finais. Eu vou fazer um post, tá? Terminando essa live, eu vou fazer um post. Se você participou aqui comigo, se essa live te ajudou de alguma maneira, se eu conseguir agregar valor na sua vida profissional, eu vou pedir para você deixar um like no comentário, tá bom? Então eu vou fazer um post lá e você só faz um like para eu saber que você estava presente na nossa live, tá bom? Deixa um like lá, coloca no comentário aquele dedinho assim, que vai ser importante para a gente poder continuar fazendo essas lives e eu saber que você estava aqui comigo conversando sobre atendimento domiciliar. Tá bom, gente? Isso, Paulo.
um like assim. Perfeito. Tá bom, gente? Então, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Obrigado porque você estava aqui. E eu vou deixar essa live salva por 24 horas aqui no Instagram. Ok? Então, eu te conto na próxima live, talvez na próxima quinta-feira. Tá bom? Um abraço, pessoal, e até a próxima.